Você já ouviu isso a vida inteira. Conhecimento é poder. Mas e se eu te dissesse que isso é uma meia-verdade? Na parte 1 da série, Conhecimento não é poder. Mostramos que saber não é o bastante. Agora vamos mais fundo. Por que há pessoas com vasto conhecimento vivendo vidas miseráveis, enquanto outras, com muito menos, comandam o jogo? Será que o verdadeiro poder está em saber, ou existe algo mais profundo? Algo que não é dito e muito menos ensinado? Talvez você já tenha a estranha sensação de que sua vida já estava escrita, como se as escolhas fossem apenas variações dentro de um caminho inevitável. Em nossa sociedade, fomos condicionados a acreditar que a realidade é aleatória, como se tudo fosse fruto do acaso ou da sorte. Essa ideia nos oculta a compreensão de que há uma estrutura por trás do mundo, uma lógica, uma ordem, uma teia invisível onde cada escolha, cada pensamento, cada conhecimento tem seu peso, mas não necessariamente seu poder. Acreditar que apenas saber é suficiente para transformar a realidade é um engano. Um engano proposital, inclusive. Em minha experiência com estudos sobre os pactos, anjos e demônios, percebi que a realidade é, de fato, como um tecido. Nossas vidas são como linhas nesse tecido da existência. Algumas linhas fazem parte dos detalhes mais bonitos, as áreas mais nobres, enquanto outras estão nas áreas comuns. Algumas sequer aparecem e outras ainda ficam do lado de dentro do tecido. Cada linha tem um propósito. Nossas vidas são como linhas entrelaçadas no tecido fixo da existência. Algumas estão nos detalhes mais visíveis, nas partes nobres do desenho. São vidas que brilham, que marcam. Outras formam a base estrutural, sustentam discretamente a ordem invisível do todo. Há linhas que sequer aparecem do lado de fora, permanecem ocultas, no avesso da trama. Mas isso não significa que sejam menores. Cada linha está exatamente onde deve estar. Nada é aleatório. A realidade não é um campo de possibilidades infinitas à mercê do acaso, mas uma arquitetura estática, precisa, onde cada fio já tem seu percurso traçado, mesmo antes de ser tecido. O padrão maior, que escapa à nossa percepção limitada, já está completo. O que vemos como escolhas ou acasos são apenas variações dentro de uma engrenagem que opera com exatidão. Não somos autores do padrão, mas parte dele. Cada um com sua forma, sua função, seu impacto no todo. Mesmo para aquelas condições que julgamos insignificantes, se cumpre uma finalidade, mesmo que julguemos como sendo algo cruel ou desprezível. Nenhuma linha é dispensável ou sem propósito. Pode até parecer que não, mas tudo se encaixa em uma lógica de mundo já pré-determinado, onde o livre-arbítrio nada mais é do que apenas uma sensação de movimento dentro de um caminho que já está programado. A verdade é que a existência não improvisa. Ela repete, ordena e fixa. E é justamente por isso que cada linha importa, inclusive a sua. Porém, a verdade é que não gostamos disso, detestamos essa ideia. Não gostamos da ideia de destino. Não gostamos da ideia de destino, principalmente se não gostamos do nosso próprio destino. E neste conflito preferimos a ilusão do controle. Preferimos acreditar que somos livres, donos da nossa própria história. E tudo bem, não há nada de errado em desejar algo mais. E não há nada de errado em lutar por uma vida melhor, por uma vida diferente. É da nossa natureza querer romper os limites. No entanto, os verdadeiros donos do poder sabem disso. E criam circunstâncias que, por mais que você saiba ou lute, acredite, nada irá acontecer. A ideia de destino, de como usar a energia das pessoas por meio da ilusão da escolha que achamos que temos, é muito bem explorada e explicada na série de filmes Matrix. Uma obra que funciona como uma analogia direta à alegoria da caverna de Platão.
Estar dentro da Matrix e ter consciência disso é, por si só, irrelevante para alcançar a libertação. É literalmente impossível sair da Matrix sozinho. No filme, a saída do sistema exige uma intervenção externa, seja de alguém que atue contra a lógica da Matrix ou de uma brecha permitida pelo próprio sistema. Como acontece no próprio filme, o escolhido, o protagonista, não é verdadeiramente livre. Neo não faz o que faz por escolha pura, mas porque ele foi programado para isso. Sua trajetória, sua rebeldia, até mesmo sua aparente vitória, já estavam previstas. No final, descobrimos que o escolhido era apenas uma peça dentro do grande ciclo de controle. Ele era o que era, e fazia o que fazia, porque esse era o propósito que o sistema havia reservado para ele. Ou seja, até a revolução, que por si só já é considerado uma ruptura, já fazia parte do plano. Quantas revoluções, guerras e outras tantas grandes rupturas em nossa sociedade não passam de ciclos arquitetados e programados sob a falsa aparência de ser uma ação orgânica e espontânea. Cada linha no tecido da realidade tem um propósito. Mas como cheguei a compreender isso estudando demonologia? Foi através do que era entregue nos pactos com as entidades espirituais. Ao mergulhar nesse universo, percebi algo fundamental. Anjos e demônios não têm o poder de moldar a realidade à vontade, tampouco de transformar profundamente a vida de um ser humano sem que ele mesmo participe do processo. Imagine que você deseje ser o maior chefe de cozinha do mundo. No mínimo, precisa saber fritar um ovo. Ou seja, essas entidades só atuam dentro dos limites da sua própria natureza e também dentro dos seus limites, da sua geografia, do seu gênero, da sua história de vida, da sua genética, do seu esforço, da sua realidade. É impossível para qualquer entidade espiritual atender a pedidos que contrariem a própria estrutura da realidade. Não se trata de uma limitação de poder, mas de uma obediência à ordem cósmica. O universo é tecido com regras, camadas e coerência interna. Pedir, por exemplo, para se casar com uma princesa da Inglaterra ou viver um romance real com uma personagem fictícia de um filme não é apenas absurdo. É uma violação do script da realidade. Algumas entidades podem até induzir ilusões, sonhos lúcidos ou experiências subjetivas, mas o peso da realidade sempre se impõe como âncora. Nada acontece fora do tecido, e mais, nada acontece fora do roteiro. O fator realidade sempre pesa mais. Nada acontece fora do tecido da realidade. Tudo no universo segue um roteiro, e é impossível rasgar esse roteiro. É impossível, inclusive, sair do próprio roteiro e entrar em outro. No máximo, é possível improvisar dentro do mesmo script com alguma flexibilidade. Mas sair dele, sair do roteiro, não. Essa percepção converge com a teoria da realidade desenvolvida por Albert Einstein. Segundo ele, tempo e espaço não são entidades separadas, mas dimensões entrelaçadas de um mesmo tecido, o espaço-tempo. Em outras palavras, somos como imagens fixas em um rolo de filme. Cada instante da nossa existência, cada gesto, cada escolha, já está gravado ali. O tempo é a luz do projetor que percorre essa fita. O espaço, o próprio filme. E o que chamamos de realidade nada mais é do que a projeção desse conjunto em uma tela. Uma ilusão coerente, mas já definida. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais perturbadora. Que é: se toda a história já está no rolo de um filme, quem escreveu o roteiro para este filme? Essa inquietação ecoou fortemente nos estudos que realizei sobre os rituais de pathworking e pactos com entidades espirituais. Algo ficou claro. Essas forças, por mais enigmáticas ou poderosas que pareçam, não têm autoridade para reescrever o enredo. Elas agem de forma sutil e sempre dentro dos limites do que já está escrito no tecido da existência. Por exemplo,
Nos famosos trabalhos de amarração amorosa, muitas vezes a própria pessoa-alvo relata que sente algo estranho. Percebe que o amor não é genuíno, que há algo artificial ali, uma maquiagem sobre a realidade. O sentimento não é pleno, nem verdadeiro. É uma interferência, não uma criação. Ou seja, nem mesmo essas entidades conseguem rasgar o roteiro, apenas dobrá-lo discretamente. Segundo o próprio Einstein, o destino existe, e é inevitável. O tempo é apenas uma ilusão persistente. Tudo já está escrito no tecido do espaço-tempo. Passado, presente e futuro existem simultaneamente, como quadros de um filme já revelado. Você apenas assiste, quadro a quadro. Mas isso levanta uma pergunta profunda. Existiria a esperança para quem deseja escapar do seu próprio destino? Seria possível sair do roteiro, ou ao menos reescrevê-lo por dentro? Essa é a pergunta que vamos explorar no próximo vídeo, quando falarmos sobre as dobras da realidade, as brechas espirituais e o que algumas tradições chamam de saltos de consciência. Porque se há um autor, talvez, quem sabe, ele também possa permitir revisões. Também iremos falar sobre as dobras ocultas do tecido da realidade, zonas instáveis onde as regras conhecidas parecem falhar e onde a física quântica encontra o misticismo antigo. Haveriam caminhos escondidos dentro do próprio caminho? Realidades paralelas que coexistem com a nossa, como possibilidades esperando colapsar em forma? As tradições chamavam isso de saltos de alma. A ciência moderna fala em superposição, entrelaçamento, multiversos. Mas a grande pergunta é: será que alguém já conseguiu refazer o próprio roteiro? Será que certos indivíduos, improváveis, inesperados, que mudaram o rumo da história, conseguiram de alguma forma mudar o roteiro dentro de suas próprias vidas apenas, mantendo assim o roteiro maior? Ou isso também já estava escrito desde o início? No próximo vídeo, vamos investigar se escapar do destino é mesmo possível, ou se até a rebelião já faz parte do plano. Se isso faz sentido para você, se algo vibra aí dentro, se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe com quem também sente que a realidade tem camadas escondidas. Sua presença aqui é parte dessa jornada. Muito obrigado por caminhar comigo até o fim deste vídeo. Que o Eterno te abençoe, te dê discernimento para reconhecer os sinais quando eles surgirem. Até a próxima revelação. Shalom. Deus te abençoe.